Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa 7ª aula de introdução ao Antigo Testamento 1, o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, nós estamos utilizando aqui esse material, né, como eu já mencionei, que é um slide baseado aqui no livro do Ellison, e o professor Fabiano, inclusive, ele tem os slides que ele nos presenteou para que a gente utilizasse em classe. Os slides deles estão mais detalhados, então, qualquer coisa, leiam, tá bom? Esses slides, tirem as dúvidas, me chamem no particular, ou aqui em aula também. Mas como o assunto aqui, a gente acaba gastando mais tempo explicando, então eu vou seguir por esse material, tá? Então, continuando aqui, a estrutura literária, leia para nós, irmão Tomé, por gentileza. Irmão Tomé, pode ler para nós, por gentileza? Isso. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Parte 1, a conquista, capítulos de 1 a 12. Invasão e guerra, o poder de Deus em batalha. Parte 2, a partilha, capítulos de 13 a 24. Divisão da terra e assentamento, a fidelidade de Deus na promessa. Joia. Então a gente vê que o livro ele é praticamente dividido dessa forma, tá bom? É uma forma onde temos aqui, como é mencionado, a conquista e a partilha, tá? Do 1 ao 12 e do 13 ao 24. Pode ler para nós, Tomé, por gentileza? Preparação e entrada. A espiã Raabe, prostituta salva pela fé, ancestral do Messias, Mateus capítulo 1. O milagre do Jordão. Confirmação de Josué e o poder da Arca da Aliança. O líder, a teofania. O príncipe do exército, Josué 5,14. Deus é o verdadeiro comandante. Joia. Então, aqui, meus irmãos, só um detalhe, né? Essa parte, né, de mostrando, né, algumas questões sobre a entrada, mas olha só que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Raabe, ela era uma judia, uma hebreia? Não, é óbvio, né? Ela era uma cananeia. Mais especificamente, eu não sei se esse é o termo, né? Ela era de Jericó. Então, ela era uma jericoneia, não sei dizer. Habitante de Jericó, não sei como se diz, tá? Me desculpem aqui. Então, ela era uma cidadã de Jericó. Em outras palavras, uma cananeia, que Jericó estava em Canaã. Todas aquelas cidades-estados ali, aquelas nações, mesmo aquelas que não tinham muro, portão, como é o caso dos gibeonitas, eles viviam como um clã, como uma nação, como eram um grupo semi-beduíno, como foi Abraão e os seus descendentes. E mesmo quando eles não tinham assim muralhas, eles não, mas eles tinham alguém que governasse, eles eram uma cidade-estado. E a Raabe, e a outra coisa que eu ia dizer é isso. Pode ver que aqui o nome, inclusive, deixa eu só voltar aqui rapidamente, ó. Todos os habitantes, né, de Canaã, eles acabaram recebendo o apelido de cananeu, tá bom? Mas dentro dos habitantes de Canaã, tinha sim os cananeus, mas tinha os amorreus, os jebuseus, tá bom? Os habitantes de Jericó, não sei como se chama, né? Jericó alguma coisa, Jericoaneus, talvez, sei lá. Então, todos eles foram chamados de cananeus, tá, irmãos? Sabe? Só para facilitar a compreensão de vocês. Tá? Então, aqui, mais uma vez, né? A Raabe, ela era uma prostituta de Jericó. Mas ela foi salva pelo Deus de Israel? Foi. Por quê? Porque ela creu no Deus de Israel. O que aconteceu com Raabe era para ter acontecido com todos os cananeus. Estão entendendo, meus irmãos? Era para que eles todos reconhecessem o Deus de Israel,
se arrependessem dos seus pecados e agora pedissem perdão ao Deus de Israel e começassem ao quê? A cumprir a vontade de Deus. Eles fizeram isso? Não. Por isso que eles foram dizimados. Percebam, eu sei que é forte para nós a mensagem de que há guerra no Velho Testamento, mas ali, essa guerra não foi apenas uma guerra de conquista pela conquista, mas foi uma guerra onde Deus estava exercitando o seu juízo sobre aquelas nações que há séculos praticaram atrocidades, crimes hediondos. Está entendendo? Então, percebam, se caso eles não fossem tão malignos, com certeza eles talvez não precisariam ser mortos, porque simplesmente por causa da conquista. Mas ali foi um exercício do juízo de Deus sobre eles. Eu sei que para nós, na Nova Aliança, isso soa mal, mas guardem essa máxima. Eu vou trabalhar muito essa máxima nas aulas de missões. O Deus de Israel, ele não só mandava matar, Deus de Israel mandava amar e mandava perdoar para salvar. A matança acontecia quando esses povos queriam a destruição do povo de Deus. Por exemplo, Canaã foi uma propriedade de Deus a Abraão. Eles sabiam disso, mas eles não queriam entregar a Abraão. Logo, o povo de Deus agora vem em conquista, mas antes de conquistar apenas, Deus estava dando a chance do quê? Deles se arrependerem, deles se renderem. Mas eles não quiseram isso, então eles preferiram a guerra. Por isso que eles foram exterminados. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, eu sei que esse é um assunto, né, que muitas vezes pode dar um certo parafuso na nossa cabeça, mas vocês vão ver que depois, nos dias de Davi, quem melhor expande essa questão dos conquistos de Canaã é Davi. E Davi, ele pega agora sobre os filisteus, ele tem o controle e as chaves das cidades, das 5 cidades dos filisteus, e não destrói os filisteus. E depois dos dias de Davi em diante, vocês vão ver que os filisteus vão caminhar em harmonia com Israel até os dias bíblicos. Os filisteus nunca mais vão pelejar tanto contra os israelitas como foram antes de Davi. Por quê? Porque depois de Davi, é como se eles tivessem literalmente baixado a guarda e falado, não, nós vamos conviver em paz com os judeus. Entenderam? Tá bom? Deu para entender? Então, Raabe é uma grande demonstração do perdão de Deus. Ora, se Deus perdoou uma prostituta, que a gente sabe, irmãos, com todo respeito, né, a gente sabe que existem pessoas que estão no crime, que estão no tráfico, nos vícios, que a promiscuidade, assim como alguns crimes, eles acabam, infelizmente, sendo coisas que nenhum pai gostaria de ver nas suas famílias, e nenhuma pessoa gostaria de ir. Podem ver que, mesmo na vida de crime, ou dos criminosos, eles não desejam que os filhos sigam o exemplo do pai. Não é assim? Então, aqui nesse caso, era uma mulher, uma prostituta, que morava ali nas muralhas, e ela aceita a fé. Guardem isso, irmãos. Uma prostituta foi salva. Mas lembram que lá na frente vai ter um episódio em que Acã pega as capas babilônicas e os ouros? Lembram disso? Acã era um israelita que tinha circuncisão nele, mas que estava vivendo em pecado. E ele e aqueles que foram cúmplices a ele foram dizimados. Mas Raabe foi salva. Olha, pesos de medidas diferentes? Deus pune agora um dos seus e salva uma cananeia e salva uma prostituta e pune um seu soldado? Onde está o juízo de Deus? Onde está a misericórdia de Deus? Deus é misericordioso com ambos. Assim como Deus queria ser misericordioso com todos. Antes de Deus mandar destruir todos os cananeus, o desejo de Deus era salvar todos eles. Tá bom, meus irmãos? Guardem isso. Raabe é a grande demonstração da misericórdia de Deus. O milagre do Jordão, né? O professor Fabiano, no slide dele, é bem curioso. Olha o que ele coloca aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. No slide do professor Fabiano, ele coloca esse episódio aqui, ó. Olha que interessante. Né? Ele coloca a arca sendo carregada pelos sacerdotes,
e aqui uma parede gigante de água. Eu vou até brincar depois com o professor Fabiano, aqui está mais para o Mar Vermelho, né? O Rio Jordão, irmãos, tudo bem, o milagre aconteceu, né? Mas no Rio Jordão não tem uma parede tão grande assim, não tem uma profundidade tão grande, né? Mas aqui são os acréscimos, né, da oratória, né? Geralmente. Então, voltando aqui para o nosso slide. Né? Então, aqui a gente vê que o mar, o Rio Jordão se abre, e aqui a arca é passada, né, a pés enxutos, juntamente com o exército, mostrando, né, que realmente Josué é esse ungido de Deus, e que agora, inclusive, Deus está com ele. E eles pegam 12 pedras aqui do Rio Jordão e fazem um memorial, mostrando que agora eles estão entrando em Canaã. Irmãos, quando eles fazem isso e entram em Canaã, o maná para, né, de cair sobre eles. Por quê? Olha só, mais uma vez, hein? Maná era para o deserto. Agora vocês têm que plantar. Lá no deserto, vocês não podiam plantar no deserto na areia. Mas agora a terra é de vocês. Vocês têm que plantar. Olha aí as mensagens, né? Cuidado para não querer uma fé errada nos momentos errados. Tem hora que Deus vai mandar a gente plantar. E tem hora que Deus vai fazer o milagre do maná. Então a gente tem que saber discernir a hora certa de cada coisa, tá bom? E aqui, olha só que coisa linda, meus irmãos. O soldado com a espada desembainhada que aparece para Josué. O que ele diz para Josué? As mesmas palavras que Deus tinha dito para quem? Para Moisés. Tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Lá no Sinai, ou melhor, lá em Midian, no deserto, Deus se apresenta para Moisés numa sarça. Agora, o próprio Senhor, deduzindo ser Jesus, apresenta-se a Josué como um soldado. Opa, sarça e soldado, tem diferença? Tem. Porque são mensagens distintas. Em um, ele veria o milagre, pelo milagre, e a provisão pela provisão. Uma sarça arder e não queimar. O outro precisaria aprender com o guerreiro para conquistar. Tá bom? Então, continuando. Tomé, por gentileza. A campanha central, Jericó. Vitória pela obediência. Estratégia e lógica. Marchar e gritar. As primícias da terra dedicadas ao Senhor. Jericó é um grande exemplo, meus irmãos, do poder da obediência. Dar 7 voltas, 7 dias, e no 7º dia, dar 7 voltas, gritar, tocar as trombetas e as muralhas se ruírem. Deixa eu dizer um dado histórico aqui, arqueológico. As muralhas eram tão grandes, irmãos, que em cima dela passavam carros, viu? Então era uma muralha, as muralhas de Jericó eram literalmente como se fossem edificações enormes, por isso que Raabe morava dentro delas, eram como se fossem conglomerados de casas e por cima, né, onde carros passavam, podendo ter ali mais de 3 metros de largura, tá? Então era além do que ficavam em regiões onde essas, no caso, muralhas, ficavam bem elevadas, né? Então, as pessoas que tinham acesso era só quem estava por dentro. Então, quem estava por lado de fora não tinha como chegar lá. Então, assim, eram praticamente intransponíveis. Era a cidade-estado mais bem preparada. E Deus faz questão de destruir a principal para mostrar: Israel chegou. Israel chegou para conquistar a terra, tá bom? E agora o segundo exemplo, a cidade de Ai. Ai, derrota pelo pecado. O pecado de Acã. Roubo do anátema. Lição: o pecado privado impacta a vitória pública. Aqui, meus irmãos, quando nós... Por isso que eu falei para vocês, irmãos, inclusive deixa eu mostrar aqui, eu tinha mostrado na minha primeira aula, né? Está aqui a minha playlist do Spotify, tá? Josué e Canaã. No site da igreja também está, tá bom? No YouTube da igreja estão essas mensagens. São várias mensagens que dá para você ver em vídeo, Josué e Canaã. Eu trabalho muito essa questão aqui da cidade de Ai. Porque, percebam, quando a gente vai ver o texto bíblico, vocês notam
que quando Acã pega a capa, dá a ideia de que várias pessoas estavam sabendo disso, mas ninguém fez nada. Sabe aquela questão? O irmão está pecando, o problema do irmão? Mas aí nós vamos para a guerra e a gente perde a batalha. E agora não é mais um problema do irmão, é um problema nosso. E o general consulta Deus, que é Josué. E Deus diz para esse general: há coisa errada no meio de vocês, há anátema. E podem ver que antes de Deus reunir o povo, a mensagem de Deus para Josué deu um prazo. E aí talvez você fale assim, prazo para quê, pastor? Prazo para que Acã se arrependesse. Podem ver que no dia seguinte, quando Josué convoca o povo e passa ali, né, fazendo aquela vistoria sobre os seus soldados, ele ora ao Senhor e a sorte vai de tribo a tribo e cai na tribo que é a família de Acã. E depois vai para família a família e cai na família de Acã. Ou seja, dá para ver que Deus foi dando chances para que Acã se arrependesse. Guarde isso, irmão. Se Deus perdoou Raabe, por que Deus não perdoaria Acã? Se Deus perdoou Arão quando ele construiu um bezerro de ouro, por que Deus não perdoaria Acã? Dá para ver que Acã é o retrato daquela pessoa que se endurece e se cauteriza ao erro. Por isso que Israel pereceu. Mas aqui Josué passa em revista ao povo, consagra-se o povo, Deus pune Acã, e agora a cidade de Ai é conquistada. Tá bom? Então, pode ler agora para nós, irmã Sônia, por gentileza, né? Por favor. O Sul e o Norte. Campanha do Sul. Vitória sobre a Liga Amorita. O milagre. 10:13. O sol se deteve, o Criador intervém na criação. Campanha do Norte. Vitória total sobre a coalizão do Norte e destruição das cidades fortificadas. A terra foi subjugada. Meus irmãos, aqui é muito interessante, porque não pensem em vocês. Ó, o povo de Deus estava aqui no deserto, eles vêm e entram no seu primeiro acampamento, que é Gilgal. Aqui em Gilgal, eles fazem as suas alianças com Deus. E aqui começa, então, todo o processo. Começa toda a história. Então, aqui ele começa a campanha, começa a história deles, e aí ele vai conquistando cidade a cidade. Começa com Jericó, tem o problema com Ai, mas volta, depois se reconsagra-se, conquista Ai, e vai conquistando, como diz aqui, a parte sul, vai ganhando, né, todas essas cidades, e vai subjugando elas. Percebam, não foi do dia para a noite, tá, meus irmãos? Cada cidade era um embate, cada conquista um pleito. Foi paulatinamente, não pense que foi uma conquista do dia para a noite, não foi, sabe, literalmente algo assim tão fácil. E, ao mesmo tempo, depois, nós temos esse grande episódio do sol se deter, assim como o relógio de Acás, nos dias do rei Ezequias, ou melhor, dos dias do rei Isaías, né? Hã? É Ezequias mesmo. Ezequias mesmo. Obrigado, filha. Nos que o sol do relógio de Acás retrocede. Agora nós temos mais uma intervenção de Deus na criação. Eu sei que aqui é muito complicado, dá muitas críticas, mas eu particularmente, nós sabemos, né, que nós estamos ao redor do sol, né? Que na realidade não é o sol que se movimenta, mas são os planetas ao redor do sol. É o sistema heliocêntrico, né? Mas como isso tudo se dá, não me pergunte, a gente não tem assim uma resposta, mas eu acredito, né, naquilo que a gente aprende, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Como isso aconteceu,
Eu particularmente acredito, meus irmãos, eu acredito em milagre, eu acredito em intervenção divina. Nós trabalhamos no Pentateuco, que Deus criou tudo em 7 dias. Inclusive, na nossa aula da Escola Bíblica Dominical, domingo passado, nosso irmão Felipe Rente trabalhou bem sobre essa questão, né, das várias correntes, falando sobre o Ion, né, ou é um dia de 24 horas, um período de tempo determinado. E eu, inclusive, no final da aula, eu não quis ficar falando muito na aula para não atrapalhá-lo, mas eu acredito tanto que Deus pode ter criado tudo em 7 dias. Por quê, meus irmãos? Porque o arrebatamento da igreja não vai ser paulatino, tá? Vai ser num piscar de olhos, né? Não é assim? Me explica o arrebatamento. Dá para explicar? Não dá. No ressoar da última trombeta, a igreja vai ser arrebatada. E os mortos ressuscitarão. Ponto final. Pastor, como que isso acontece nesse mundo físico? Não sei. Mas eu sei que o nosso Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, que deduz o ter criado tudo em 7 dias. Então ele pode fazer isso. Ele pode redesenhar o cosmos. Ele é o Senhor de toda a história. Eu sei que nós estamos diante dessa realidade factual, que é o mundo previsível, o mundo limitado, mas, irmãos, percebam, a gente convive com milagre o tempo todo. O que é uma conversão, se não milagre? O que é uma conversão, irmãos? Vamos lá, meus irmãos. Né? Nesse final de semana, os Estados Unidos, junto com Israel, atacou o Irã. Há uma nova fase na história mundial a partir de então. Essa guerra, com certeza, não será uma guerra curta, porque o Irã não é a Venezuela. O Irã é um país de dimensões continentais. E o que vai acontecer conosco nos próximos dias, meses e anos, não sabemos. E eu digo para vocês, quem é que pode mudar uma história trágica, previsível, de morte, de revoltas? Só Deus. Quem é que tem condições de mudar o coração de presidentes americanos, israelenses e principalmente iranianos? E vocês sabem que o atentado que se teve em outubro de anos anteriores para os grupos terroristas se deu com o apoio do Irã. E o Irã é um país que tem como meta a destruição de Israel. Lembra que eu falei? Quando uma nação tenta destruir outra, ele entra numa pauta divina. Então, quem é que pode mudar esse quadro, que é muito previsível de dor e de morte? Só Deus. Ou seja, se não é Deus intervindo na história, nós não estaríamos aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Para a gente ser canal de Deus, com a mensagem do Evangelho, para alcançar iranianos, muçulmanos, israelitas, judeus, americanos e todos esses povos que estão em guerra. Porque a mensagem que pode transformar o homem é a mensagem do Evangelho, é a pessoa de Jesus e mais ninguém. Então, eu sei que falar sobre esse milagre do sol ele é muito difícil, mas quando a gente trabalha no milagre do coração dos homens, se torna mais fácil. Porque esse a gente acompanha, esse a gente sabe, esse a gente vive. E se Deus mudou um Paulo de perseguidor para um proclamador, Deus também pode mudar corações de imperadores, de reis, de líderes religiosos e de uma nação total. Né? Então, sem se alongar muito, voltando aqui, então, temos as conquistas no sul e as conquistas no norte. E 2 cidades vão ser muito marcadas nesses episódios, que é Gilgal e Siquém, tá, meus irmãos? Guardem esses nomes. Nas minhas mensagens, que eu trabalho lá em Josué e Canaã, eu gasto muito tempo falando o que é Gilgal para o povo de Israel. É o primeiro acampamento, meus irmãos. É onde eles põem o pé, onde eles fazem a aliança com Deus. Gilgal é o lugar onde eles reatam os votos e pisam na terra e falam, Senhor, estamos aqui, usa-nos. E Deus começa a usá-los. E Siquém? Siquém é o outro momento onde Josué desafia o povo, reafazendo as alianças depois de todas as conquistas. Então, essas conquistas no sul e no norte não se deram do dia para a noite em uma semana. Foram várias fases, com vários pleitos, mas o Senhor foi dando a eles vitórias, tá bom? Tudo bem? Então, aqui vem a partilha da terra, né? Pode ler para nós, irmã Efraim Manassés, partilha da terra, e essas 3
Pode começar com Judá, 1, 2 e depois 3. Pode ler, irmã Sônia, por favor. Grande porção no sul, tribo de Calebe e da linhagem real. Só uma pausa aqui, irmã, por favor. Simeão ficava aqui em Judá, tá, meus irmãos? Então, os simeonitas, os descendentes de Simeão, eles vão ficar aqui nessa região, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu compartilhar esse outro mapa aqui. Olha só que legal. Ó. Aqui, só para vocês verem. Dá para ver? Então, Simeão está aqui. E ao longo dos séculos, a tribo de Simeão ela é incorporada à tribo de Judá. E eles se tornam uma só, tá? Ao longo dos anos, né, principalmente nos dias de Juízes, eles vão sendo incorporados. Então, a parte sul de Israel aqui, na realidade, vai acabar ficando, eu diria, só para vocês terem uma ideia, vai ficar a tribo vai ficar Judá, Simeão e Benjamim. E um pedacinho, aqui, a Dan está bem na divisa, né? Mas vai sobrar Judá e Benjamim, tá bom? É essa região. Então, pode ler o 2 para nós, irmã? Deixa eu voltar lá. Aqui. Efraim e Manassés, filhos de José, recebem terras férteis e primogenitura. E olha só que interessante. Lembra que em nenhuma das aulas eu falei que a primogenitura espiritual estava sobre Judá? Por isso que Jesus é da tribo de Judá. Mas a primogenitura física estava sobre Efraim. Inclusive, o acampamento Siló fica aqui nessa região, sobre os efraimitas, tá bom? Tá bom? Pode ler o próximo. E detalhe, irmãos, ó os descendentes de José aqui, hein? Olha só. Manassés, tribo lado da Transjordânia, Efraim e Manassés. Percebam que a somatória de Efraim e Manassés, da toda essa região, é quase que o tamanho das outras tribos, né? Aí eu pergunto para vocês, aqui seria o legado de José ou não? Porque José não está entre as tribos, mas os seus 2 filhos estão. E olha só a quantidade de terra que eles herdam. Percebam o quanto Deus foi generoso com os descendentes de José, né? Se a gente pegar aqui Judá, Simeão, essas outras partes, e depois pegar aqui as outras, a gente vê que praticamente metade de Israel, ou pelo menos 1/3 de Israel, ficou sob os descendentes de José. Seria coincidência ou seria Deus cuidando do seu povo, né? E, por último, Levitas. Leia para nós, irmã, por gentileza. Levitas, sem terras, apenas cidades. O Senhor é a sua herança. Ou seja, as tribos dos levitas ficaram espalhadas aqui em todas as demais tribos, né, de Israel, porque eles eram a nação sacerdotal, ficavam cuidando do povo de Deus aqui espalhados, tá bom? Então, continua para nós, irmãs, cidades especiais, justiça e fé. A primeira, por gentileza. Cidades de refúgio. Proteção para o homicídio acidental. Localizada em ambos os lados do Jordão para acessibilidade. Ou seja, eram 6 cidades de refúgio. E agora temos as cidades levitas, que eu falei há pouco, que estavam espalhadas. Cidade dos levitas, são 48. Espalhadas entre todas as tribos, propósito, garantir a instrução da lei em todo o território. Ou seja, irmãos, mesmo que o templo estivesse, ou melhor, o tabernáculo estivesse aqui em Siló, na região de Efraim, porque durante o período dos juízes, Siló foi a capital religiosa, tá, meus irmãos? O templo sai do deserto, eles conquistam as terras e aqui fica em Siló. E Siló fica sendo a capital religiosa de Israel durante todo o período dos juízes.
vai parar de estar aqui em Siló quando tem aquele episódio com Eli, que a arca vai para os filisteus. Então, percebam, a arca está aqui, mas os judeus estão ou melhor, os levitas estão em todos os lugares, né? Que era uma mensagem dizendo o seguinte: há servos de Deus espalhados para ensinar a palavra de Deus, tá bom? Agora leia para nós, irmã Beatriz, por gentileza, o dilema ético. Por que destruir os cananeus? 1. Degradação religiosa, sistema demoníaco e sensual. 2. Cultura corrompida, violência e sacrifício infantil. 3. Paciência divina, Deus esperou 400 anos antes do julgamento, que é Gênesis 15:16. 4. Instrumento civil. Israel agiu como executor da justiça divina. E 5. Soberania, a terra pertence ao Senhor. Então, esse foi o grande dilema, tá bom? Como a gente já mencionou no primeiro bloco. Continua para nós, Fia, por gentileza, tipologia Cristo em Josué. Josué igual a Jesus. Ambos significam Salvador. Josué trouxe o descanso que a lei de Moisés não pôde dar. O cordão... Só uma pausa, por gentileza. É claro, né, irmãos, que Josué não salva o povo, mas Josué conquista a terra e dá ao povo. Jesus conquista a salvação e nos dá agora a salvação às nossas almas. Mas a mesma história, de certa medida, se repete. Nós precisamos agora, salvos, guardarmos o quê? A nossa salvação. Perseverarmos até o fim, porque aquele que perseverar será salvo. Nós não podemos olhar para o lado, nem para trás. Nós precisamos vigiar. E como disse Paulo, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Percebam, Josué fez o seu papel como líder, Jesus também fez o papel dele como líder. Mas nós precisamos fazer o nosso papel como soldados. Assim como os homens que seguiam Josué faziam o seu papel. Os soldados que batalhavam. Percebam, nos dias de Moisés, o povo de Deus guerreava de joelhos. Nos dias de Josué, o povo de Deus guerreava com espada. Entendeu? Hoje nós guerreamos com joelhos, mas quando trabalhamos para Deus, nós usamos as nossas espadas. E podem ver que não é o trabalho pelo trabalho. O povo que foi lutar, antes de lutar, eles tinham que se consagrar, porque aqueles que estavam usando capa babilônica, ou quem sabe, guardando o tesouro amaldiçoado, foram punidos. Não é a mesma coisa que acontece conosco hoje? Não é o trabalho pelo trabalho, né? Tá bom? Então, 2 aqui, minha irmã, por gentileza. Cordão de escarlata, símbolo do sangue redentor e proteção do juízo. Assim como na porta de um judeu, o mesmo egípcio, precisava passar o sangue carmesim para que o anjo da morte não fosse destruído, há um símbolo bem peculiar que foi deixado na janela na casa de Raabe para que fosse o memorial da proteção. Podem ver que hoje nós somos selados com o sangue de Jesus, né? É um símbolo. Então a gente vê assim uma certa tipologia, né, desses detalhes. E o terceiro? Comandante, a presença de Cristo liderando a batalha. Hoje Jesus é aquele que nos guia nas nossas batalhas, é aquele que nos dá as instruções para a gente vencer. Desafio final? Escolhi hoje quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Sucesso depende da obediência teocrática. Tema central, risco e vitória da fé. Joia. Então, ficou claro aqui o livro de Josué? Né? Como eu mencionei para vocês, meus irmãos, deixa eu até compartilhar aqui rapidamente, né? Só um breve compartilhar. Vocês têm já esse material em mãos, que é o material aqui do professor Fabiano, né? Então, caso vocês queiram utilizar também, podem utilizar esse material como ferramenta de estudo, tá? Aqui ele trouxe mais detalhes. Mais alguma dúvida sobre essa aula?
sobre o livro de Josué? Tranquilo? Podemos prosseguir? Sim, pode. Joia. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos agora para o próximo livro, que é o livro de Juízes. Livro de Juízes. O livro de Juízes também é um livro especial, porque agora a gente está entrando numa fase, eu diria, no mínimo, bem peculiar, meus irmãos. Por quê? Porque o livro de Josué, ele é um livro bem curioso, mas, ao mesmo tempo, é um episódio curto. E, como a gente viu, são apenas alguns anos. Já Juízes tem uma característica um pouco diferente. Juízes, ele agloba, ele está por volta de alguns séculos. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Juízes. Aqui. Olha só. O livro de Juízes, irmãos. Aqui. Pode ler para nós, irmão Diego, o livro de Juízes, por favor. O livro de Juízes. Ciclos de fracasso e a necessidade de um rei. Uma análise visual dos 300 anos de caos. Apostasia e livramento na história de Israel. Joia. E aqui, meus irmãos, guardem isso. Quando a gente vê o livro de Juízes, nós não temos essa percepção de que ele conta a história por volta de 300 anos de história. Né? Assim como o livro do Gênesis, e junto com o Êxodo, e depois vemos ali Levítico, Números e Deuteronômio, eles têm ali alguns séculos, porque quando a gente pega desde Abraão até, né, no caso, alguns meses antes de entrar em Canaã, a gente tem ali alguns séculos. O livro de Juízes também tem essa característica, tá? Então, quando a gente fala assim que ele tem 300 anos, alguns autores vão falar 300, outros vão falar 350 anos, tá? Olha só que interessante. Então, a gente não tem uma data exata, mas nós notamos que é por volta disso, tá bom? Então, pode continuar lendo para nós, Diego, por gentileza. O significado de chupete. Autoria e contexto. Autor. Anônimo, mas a tradição judaica atribui a Samuel, educador e escritor. 1 Samuel 10, 25. Pista histórica. Escrito antes da cidade de Hebus, teu nome mudado para Jerusalém. Juízes 1, 21, 19 e 10. Dá uma pausa aqui. Então, essa palavra aqui, meus irmãos, seria o nome Juízes em hebraico, tá? Aqui é um PH, como algumas outras versões vão estar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no slide do professor Fabiano. Ó. Sofitim, né? O F aqui pode ser lido também, como vocês acabaram de ver, como PH, tá? Então, como se fosse um F, né? Sofitim, tá bom? Então, possivelmente, deve ter sido escrito por Samuel. Então, ele, com certeza, deve ter escrito antes da cidade de Jebus ter o nome mudado para Jerusalém. Jerusalém é mudada, né, a gente sabe, lá na frente. Esse nome recebe lá na frente. Então, o que acontece? Os jebuseus, eles constroem uma muralha, assim como Jericó, olha que interessante, era uma cidade-estado, os jebuseus também eram uma cidade-estado. E ali onde é Jerusalém, hoje, os jebuseus tinham construído muralhas. Quem consegue vencer os jebuseus são Davi com o seu exército. E ali passa, né, a se chamar cidade, no caso de Davi, né? Aqui, leia para nós, irmão Diego, por gentileza. Líder militar. Livrar o povo dos opressores em épocas de emergência. Líder civil. Resolver disputas e defender a justiça. Joia.
Eu estava ontem conversando com o nosso irmão Júnior, que se formou recentemente no seminário, e ele, como advogado, ele usou um termo muito interessante, né, falando sobre alguns ministros do Supremo, e aí ele falava muito sobre cumprir a lei e fazer justiça. Parece algo distinto, e para nós que não estamos no meio da jurisprudência, é um pouco distinto, mas uma coisa é a lei, e outra coisa é a justiça. Quando nós temos leis que são injustas, mesmo que cumpramos aquela lei, estamos praticando injustiça. Interessante, não? Então, os juízes aqui, eles faziam um papel de um líder espiritual, sim, dando essa ideia de que eles eram aqueles que ajudavam o povo a cumprir as leis. Que leis? As leis de Deus. Não as leis deles. Perceba, irmãos, como aqui o fiel da balança é muito relativo, né? Porque eu posso estar cumprindo a lei e estar cometendo uma injustiça, se aquela lei que foi estabelecida é injusta. Por exemplo, meus irmãos, a circuncisão feminina no mundo islã. Não sei se vocês sabem. Eles praticam em alguns países a circuncisão feminina. É um ato assim totalmente desumano, para tirar o prazer da mulher, porque a mulher é apenas vamos assim dizer, um objeto para procriação, não pode ter prazer, porque o prazer está associado ao pecado. Como se Deus não quisesse que nós tivéssemos prazer. O problema não é o prazer, o problema são as nossas inclinações malignas. Então percebam que as regras e muitas vezes as leis que são colocadas por uma religião, ou mesmo por nós, podem ser injustas, né? Podem ser injustas. É interessante isso, né? E o Júnior, então, ele até, inclusive, hoje eu perguntei para ele um pouco sobre isso, né? Porque ele escreveu assim, ó, lei é um conjunto de regras escritas e impostas pelo Estado para organizar a sociedade, focada na legalidade e cumprimento de normas formais. A justiça é um conceito ético e moral, baseado na igualdade, equidade e no que é correto, buscando dar a cada um o que lhe é devido. Nem toda lei é justa. Flexibilidade. A lei é rígida e formal, deve ser seguida como redigida. Ao passo que a justiça permite interpretações equitativas para casos concretos. A aplicação legalista da lei pode conflitar com o senso de justiça e equidade. Em resumo, o Júnior concluiu, a lei é a ferramenta, o que está escrito, enquanto a justiça é o objeto final, o que é certo. Um sistema jurídico legítimo deve buscar harmonizar ambos, mas a história mostra que podem ser distintos. Aí vem, então, uma ideia, que é o direito versus justiça, que segue a mesma linha. Exemplo, direito ou lei da Sharia islâmica, viola a justiça, principalmente em relação aos direitos das mulheres, que eu acabei de dizer. Direito ou lei do nazismo versus justiça, viola os direitos humanos. Sharia, direito ou lei, condenam uma moça à pena capital porque usou véu ou hijab de forma inapropriada. Isso aconteceu no Irã. Mas aqui, vamos lá, meus irmãos, será que o povo... Então, fiz aqui esse adendo, né, e agradeço ao nosso irmão Júnior, como advogado, que se formou recentemente no curso médio em teologia. Mas agora, vamos lá. Será que se nós pegarmos as leis de Deus e tentarmos fazer justiça de forma fria e legalista, podemos praticar algumas injustiças? Será que o Velho Testamento também não fez isso? Será que as escolas do rabinato também não se enveredaram para isso? E será que nós, cristãos, na Idade Média, também, por meio daquilo que chamamos, né, que foram as cruzadas e as inquisições, não praticamos, de certa medida, como cristãos, uma atrocidade nesse quesito? Percebemos que a gente muitas vezes
tem o termo correto, tem a lei correta, temos a lei de Deus, temos o evangelho, mas se nós não soubermos como aplicar tudo isso, a gente pode estar aplicando algo muito errado e muito feio, não é verdade? Tá bom? Eu fiz esse comentário só para mostrar, né? Você já leu essa parte aqui para nós, né, Diego? O líder militar e o líder civil. Leu? Líder militar livra o povo dos opressores em épocas de emergência. Líder civil resolve disputas e defende, né, a justiça, no caso, né? Tá bom? Então, nesses 300 anos, leia para nós agora, irmã Miriam, 300 anos, de 1375 a 1075 a.C., é uma média, tá, meus irmãos? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Leia aqui para nós, irmã Miriam, por gentileza. A era de Josué, fé, obediência e vitória, liderança teocrática. E a era dos juízes era apostasia, desobediências e derrotas contínuas. Dá uma pausa aqui. Olha que curioso. Não era uma geração de conquista? Uma geração exemplar? Quando eles passam agora o bastão para as próximas gerações, o que que vem? Gerações fracas, gerações apóstatas. Tinham tudo, mas não tinham zelo. Tinham tudo, mas não tinham obediência. Tinham tudo, mas faltava o temor. E aí vem esse período caótico. Não seria tão bom, meus irmãos, se eles seguissem o exemplo de liderança de Josué e os seus seguidores? Percebam, a história ela pode se repetir. Nós que já estamos no Evangelho há alguns anos, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa igreja local. Porque muitas vezes uma nova geração vai entrando e de repente não é tão piedosa quanto a anterior. Ou pode ser que seja até mais piedosa que foi a geração anterior. Perceba como a liderança tem que estar bem atenta a tudo isso. Como nós precisamos estar bem atentos a essas questões. Então, agora leia para nós aqui, irmã Miriam, por gentileza. 3, guerras civis. 7, opressões inimigas. 5, inimigos diferentes. E 7, guerras de libertação. Agora, o que ele quer dizer aqui sobre guerras civis? Vamos pegar, por exemplo, meus irmãos, o caso de Dan, a tribo de Dan, que faz guerra contra os próprios irmãos, e a tribo de Benjamim, que quase foi extinta. Guerras entre os próprios irmãos. Guerras civis. Né? Interessante, não, irmãos? Perceba, irmãos, o pecado sempre está próximo de nós. Como Deus disse a Caim, o pecado está à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Se a gente não domina, se a gente não rejeita, ele vai crescendo dentro do nosso coração, nos nossos atos, na nossa complacência. Guarde isso, irmãos. O que eu tenho notado de irmãos e líderes complacentes, só porque são irmãos, mas o irmão é fraco, né? O irmão está cometendo mau testemunho, o irmão já é um desviado, mas como ele ainda frequenta a nossa igreja, o irmão é fraco. Não, meus irmãos, não é fraco, ele é desviado. Essa complacência pode custar muito caro para nós. O pastor ele é meio atrapalhado, né? Mas Deus é misericordioso. Meus irmãos, isso é muito sério, a obra não é nossa. Perceba que com Acã, Deus extirpou Acã. Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de posicionamento. Mas se eu chamar a atenção da irmã, ela vai embora da igreja. Percebam, irmãos? Será que Jesus fez isso? Jesus ficou aceitando os erros dos apóstolos? Quando Judas beijou a Jesus e o traiu, Jesus disse assim, não, Judas, fica aqui, Judas. Ou Jesus deixou ele seguir o curso dele? Vocês entendem, meus irmãos, como o Novo Testamento é regado de exemplos. Hoje a igreja, ela se tornou uma igreja muito complacente. Não, eu não critico ninguém, eu não falo de ninguém, porque, inclusive, só para vocês terem uma ideia, assim como o Deus da prosperidade é o Deus moderno, a complacência se tornou uma doença no meio do povo de Deus. Não, eu não critico ninguém, porque a crítica ela é mal vista.
É verdade, claro, quem é que gosta de ser criticado? A questão não é criticar segundo os nossos princípios, mas é segundo os princípios de Deus, meus irmãos. Entendeu? A história vai se repetindo, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Leia aqui, Miriam, por gentileza. O período total de trégua e opressão soma 410 anos. No entanto, devido à magistratura provinciais simultâneas, o tempo histórico real foi de aproximadamente 300 anos até a morte de Sansão. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Que uma opressão dos midianitas durante 30 anos, então você põe 30 anos, e lá em cima estava tendo uma outra opressão de outro grupo, mais 40 anos. Então, quando você soma, dá 70. Só que foi simultâneo. Estão entendendo, irmãos? É uma opressão aqui no Brasil e a mesma opressão lá nos Estados Unidos. São duas opressões diferentes. Mas foram 30 anos aqui, 40 anos lá. Mas foi durante o mesmo período, tá? Por isso que dá essa variação aqui, de 410 anos, tá bom? Tudo bem? O vácuo de liderança. Pode ler para nós, Miriam. O vácuo de liderança. Esse ponto é muito importante. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, versículo 6. Dá uma pausinha aqui, minha irmã. Vocês já ouviram algo assim? Irmãos, faz segundo o teu coração. Você tem que fazer segundo o teu coração. E aí? Essa é uma instrução bíblica ou uma instrução antibíblica? Está repreendido. Né? Está repreendido, filho. Pastor, Por quê? Você já ouviu o pessoal falar assim, ó, nada errado se te faz bem? Nada errado se te faz bem. Eu poderia dizer que isso daí está em 1 Satanás, né, capítulo... irmão, está amarrado, não é verdade? Ah, sai para lá, tinhoso. É ou não é, meus irmãos? Mas percebam, são coisas assim que a gente ouve, né? E a psicologia contemporânea, ela apazigua a nossa mente, muitas vezes culpada, dizendo, não, isso é coisa da religião, faz o que você quer. Meus irmãos, e é por isso que a gente está vivendo em juízo, onde os valores têm sido deturpados, trocas de papéis, entendeu? Essa questão, olha aqui, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos, ou, vou parafrasear, cada um fazia o que agradava o seu coração. Quem segue o seu próprio coração, guarde isso, torna-se demônio de si, meus irmãos. A gente não precisa nem do diabo, a gente vira diabo. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso e corrupto, os seus caminhos. Nós precisamos de Deus, da palavra de Deus, de instruções sagradas, de orientações divinas, de lideranças consagradas para nos orientar e de uma comunidade saudável para nos afirmar nos valores divinos, não nos nossos conceitos humanos, pequenos, para não dizer muitas vezes diabólicos. Na verdade, meus irmãos, percebam, o que é a igreja senão um lugar onde seguimos a Deus para fazer a vontade dele? Não é seguir a Deus para fazer a nossa vontade. Tá bom? Então, qual é a frase mesmo, Diego? Que está lá em... Como que é? Nada errado se te faz bem. Então, Deus me livre, né? Então, Miriam, dá para ler aqui essas letrinhas pequenas ou não? Não? Vou tentar aqui, pastor, ler, tá? Tá. Tribos independente, sem um líder nacional por mais de 3 séculos. Cada indivíduo era uma lei perante si próprio. Joia. Ou seja, é o terror, irmãos. Percebam, irmãos? Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, viu? Até aplicando aqui, fazendo um adendo bem pastoral. Cada igreja local, Deus levanta um pastor. Mesmo que na sua igreja tenham 10 pastores, Deus vai acertar conta com um pastor.
Pode ter 10 pastores, mas esses outros 9 estão debaixo de um. Lembrem disso, meus irmãos. Tudo o que tem muitas cabeças se torna um monstro, um dragão, uma coisa mitológica, aonde tudo de Deus é organizado. Ah, mas o meu pastor ele é limitado. Não tem nenhum problema. Está dentro da normalidade. Ah, mas o meu pastor ele é falho. Nenhum problema. Ele não é o teu salvador. Mas ele que vai prestar conta pela sua alma. Então, guarde muito bem esse quesito. A obra de Deus sempre foi estruturada. Os grandes momentos de conquista sempre tiveram líderes que tomam a frente de outros. Quando todo mundo faz aquilo que bem entende, vira uma bagunça. Ali é um terreno fértil para as coisas malignas, tá bom? Tribos independentes, cada um faz o que bem pensa. E aí, o teste divino, irmã Miriam, por gentileza. O teste divino. Deus testou a nação, Juízes 3, 1 ao 5, para ver se guardariam a aliança em um ambiente totalmente pagão e idólatra. Nas minhas mensagens de Josué e Canaã, eu trabalho muito sobre essa questão, que Deus deixou de propósito um remanescente para continuar testando o seu povo. Ó, olhos de vocês dos meus olhos, que nem eu digo lá na igreja. Deus deixou uns pulgão bravo no encalço de cada um de vocês, para testar a fé de vocês e minha, para que a gente seja provado se a gente realmente ama a Deus. Pastor, é assim. Nas suas devidas proporções, a história se repete, tá bom? Amém? Ah, Deus poderia ter limpado Canaã de tudo, poderia, mas Deus deixou sempre alguma coisa ali, porque uma nova geração precisava ser treinada em amar, em obedecer, ou quem sabe, sofrer para buscar a Deus. Guardem isso, meus irmãos, o sofrimento, como disse Spurgeon, é uma bênção, porque por meio dele muitas almas se convertem, se consagram. O sofrimento não é uma praga em si, o sofrimento é um caminho que Deus usa para nos trazer a ele, tá bom? E o último, apostasia crônica. Por favor, Miriam. Pastor, esse aqui está faltando um pedaço. Então eu leio para você, ó. Apostasia crônica. Aceitavam livramentos divinos, mas sem liderança forte. Retornavam rapidamente às práticas pagãs. Ou seja, né, eles voltavam atrás. Agora, continuando aqui, meus irmãos, só para a gente correr, né? Para a gente correr, para a gente ir para o último bloco. Não, vamos parar aqui, aí a gente vai para o último bloco, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta, Não. alguma dúvida? Não? Então, eu vou parar aqui nossa gravação e a gente vai para o último bloco. A gente zera aqui o livro de Juízes e já faz o livro de Ruth, tá bom, meus irmãos? Então, eu vou parar a gravação.